Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia e hoje a aula será sobre formas de relevo, para você entender aí como que acontece toda essa modelação que nós temos aqui na superfície terrestre, na litosfera, entender como que os agentes internos e externos, eles vão influenciar nessa formação morfológica, essa formação aí do relevo. Entender também quais são as principais formas de relevos existentes. Então vamos lá para a aula. Antes de falarmos a respeito desses conceitos aí dos agentes internos e externos, eu trouxe para vocês uma questão do Enem 2017, questão 76, da prova amarela de Ciências Humanas. E a questão vem mostrando aqui uma forma de relevo, uma parte aí com altitude, mais elevada. E aí fala o seguinte: as características morfológicas do terreno estão representadas no bloco diagrama, que mostra uma região acometida por processos erosivos decorrente da. E aí vem falando que essa região aqui, essa elevação, ela vem aí sofrendo processos erosivos. E aí a alternativa é decorrente do quê? Esses processos aí que estão acontecendo, essa elevação, ela é decorrente do quê? Então, não vou falar aqui as alternativas, lá no final da aula vamos retomar para vocês entenderem. Primeiro, o que são formas de relevo? Formas de relevo são um conjunto de formas que observamos na superfície terrestre, é o fruto da ação conjunta dos agentes internos e dos agentes externos, que nós temos aí no interior e na parte externa da Terra. Tá? Então, tudo que acontece ali no interior da Terra e também todas as ações atmosféricas, tudo que acontece aqui nessa primeira camada, que é a troposfera, que reflete aqui na superfície, também vai modificar aí esse relevo. Tá? Então, eles são constantemente modificados pela água, pela temperatura diferente, pelos ventos e do interior da Terra com toda essa movimentação que existe, que nós vamos ver bem particular daqui a pouco. Mas quais são as principais formas de relevo? Como você observa aqui na imagem, tá? Nós temos aí o planalto, a planície, as montanhas e as depressões, tá? Que no caso aqui é depressão absoluta e depressão relativa. A planície, aqui já dá até já mostra aqui aquela área ali mais próxima das áreas mais hídricas, planalto, montanha, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Só que, para falarmos delas, precisamos entender o que são agentes internos modeladores do relevo. Tá? Então, agentes internos modeladores do relevo ou agentes endógenos são aquelas dinâmicas que acontecem no interior da Terra. Sabemos que lá no interior da Terra acontece toda uma dinâmica. Lembrem que a Terra é dividida no seu interior por 3 camadas. A crosta, o manto e o núcleo. Tá? Crosta continental e crosta oceânica, na parte do continente, logicamente, a crosta continental, e a parte que tem o oceano, a crosta oceânica, que é essa parte que está aqui, da superfície no qual nós vivemos. O manto é onde está aí o magma, tá? E o núcleo, que é a parte aí mais interna da Terra, tá? O central ali. E aí, gente, essas modificações, esse vulcanismo, esse tectonismo, esse abalo sísmico, ele acontece ali influenciado pelo magma, tá? Que é a segunda camada ali do interior da Terra. Nessa segunda camada, nós temos ali temperaturas altíssimas, porém temperaturas que são diferenciadas umas das outras. Alguns com temperaturas mais altas, bem elevadas, e outros com temperaturas altas também, mas um pouco menos elevadas. Isso vai gerar um movimento chamado de movimento de convecção. Esse movimento de convecção é um movimento circular. A física fala muito sobre isso também. É um movimento circular. A temperatura que é mais quente, ela tende a ascender, e a temperatura que é mais fria, que se torna não tão quente, na verdade, porque todos lá são quentes, tende a descer. Então, isso vai gerar aí um movimento circular no magma, tá? E esse movimento circular, ele vai fazer com que esteja em cima, que no caso ali é a crosta, venha se movimentar. Lembra lá na 6ª série, no 6º ano, que o professor pedia para você fazer uma maquete, que colocava lá, o gel e por cima ali o isopor, para representar o magma e a crosta terrestre? É exatamente isso. E aí esse movimento circular,
ele vai fazer com que o que está em cima venha se movimentar. E aí, quando se movimenta, nós temos ali os choques da placa tectônica, que se chama de tectonismo. Isso vai gerar um abalo sísmico, que é uma onda propagada a partir desse choque das placas, e essa onda ela vai aí se representar, se manifestar na superfície, que são chamados terremotos. Tá? E esses terremotos, esses movimentos de placas, todo esse tectonismo, durante muitos anos, ele vai modelando o relevo que está aqui na superfície, logicamente. Por exemplo, as montanhas. As montanhas são formadas a partir de movimento de placas tectônicas. As falhas que existem, aí também movimento de placas tectônicas. E aí nós temos também os agentes externos modeladores do relevo. Voltando um pouquinho aqui ainda, além do tectonismo, nós temos aí o vulcanismo, que é o quê? O vulcanismo é um movimento, é onde acontece também esse movimento de placa tectônica, porém o magma ele acaba ali alcançando a superfície terrestre, né, ali por um caminho, pelo rompimento ali dessa crosta terrestre, e aí tem o vulcanismo, que também vai modelar o relevo, vão formar rochas ígneas ou rochas magmáticas, e aí tudo isso, gente, vai modificar essa dinâmica, todo esse relevo que existe aqui na superfície terrestre. Tá? Então, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, tudo é consequência do movimento aí dessas placas tectônicas, tá? Que modelou esse relevo na forma externa, porém foram agentes internos, endógenos, que acontecem ali no interior da Terra. Agora sim, agentes externos modeladores do relevo. Tá? Quais são os agentes externos modeladores do relevo? Tudo que acontece aqui na superfície, como eu tinha falado para vocês. Aqui nessa primeira camada da troposfera, os fenômenos climáticos também. Como o quê? As chuvas, as precipitações, elas vão modelar o relevo, porque aí já entra ali também a questão do intemperismo, tá? O que é o intemperismo? Nós temos o intemperismo químico, temos o intemperismo físico e temos o intemperismo biológico. O que é o intemperismo químico? O intemperismo químico é aquele causado pela água da chuva. Já ouviram aquele ditado, ou a água de forma geral, tá, gente? Não necessariamente da chuva, mas a chuva também vai fazer esse desgaste aí. Mas já ouviram aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, esse movimento da água ali nas rochas vai trazer um desgaste dessa rocha, um intemperismo. Se você tiver já observado em algum momento, onde às vezes em casa mesmo você tem uma calçada, uma área, e tem aqui aquela água que cai quando está constantemente ali da telha, gotejando, se estiver sempre no mesmo lugar, você vai perceber que com o tempo, aquela parte ali da área, do cimento, ela vai ter dado uma afundada, né? Ela vai ter dado ali aquela diferença, né? Aquela afundada ali no cimento. O que é aquilo? Nada mais é do que o intemperismo químico. Outra observação também, as ondas quando batem ali na região costeira, tá? Que bate ali naquelas pedras, né? Diariamente, você percebe que já tem uma área ali mais desgastada. Então, isso é um intemperismo químico, causado aí pela água. O intemperismo físico, por diferentes temperaturas, causado pela temperatura. Como assim, professora? Por diferentes temperaturas. Quando está muito quente, a rocha, ela tende a dilatar. E quando se esfria, quando a temperatura está mais amena, a rocha tende a compactar. Essa dilatação e essa compactação se chama intemperismo físico. E esse ato de dilatar e de compactar vai fazer com que essa rocha ela venha sofrer um processo erosivo. Ela vem aí se quebrar, se desfazer, e isso é um intemperismo físico. Outro exemplo, tá? De casa mesmo, da sua vivência. Tem lá aquele portão, né, que muitas vezes você vai tentar abrir quando está muito quente, que você tenta abrir o portão ou fechar, ele emperra ali, né, como se aquele cimento tivesse dilatado. Observe que quando acontece isso, é quando as temperaturas estão bem elevadas. E aí, do nada, né, que não é bem do nada, mas às vezes a gente pensa que esse portão, ele começa a fechar bem direitinho. É quando essa temperatura, ela tende a diminuir. Então, é comprovado, e é de fato, estou mostrando para vocês, que a temperatura, ela tem aí esse poder de fazer essa rocha sofrer um processo erosivo,
tá? Então, esse é o intemperismo físico, causado pelas temperaturas. Fora isso, nós temos também o vento. Por que o vento? Porque o vento, ele vai tirar ali aquela... como é que eu posso falar? Ele vai desgastar, né, tirar partículas daquela rocha e levar para outros lugares. Então, essas partes mais elevadas, principalmente partes de colinas, de planaltos, que são mais elevados, sofrem bastante processo erosivo causado pelo vento, porque o vento vai levando, né, com o tempo, toda essa constância, vai fazendo com que essas partículas desse planalto, desse lugar, né, desse relevo, venham se desfazer e ser levados para outros lugares, que aí são, no caso, até as bacias sedimentares, onde esses sedimentos serão localizados, ou depositados, desculpa. O que mais nós temos aqui? É importante a ação humana, né, no caso, falar sobre a ação humana, porque é a ação antrópica, a ação do homem. O homem também tem esse ato aí de causar essa modificação do relevo diretamente, porque constantemente o homem está ali transformando, modificando o relevo. Então, não podemos deixar de falar da ação antrópica, que é da ação do homem. E é importante diferenciar o que é o intemperismo da erosão, tá? O intemperismo é o processo pelo qual aquela rocha, aquele relevo, ele vai sofrer ali a sua modificação. E a erosão é o transporte desse material ali já degradado, tá? Então, o intemperismo é o processo pelo qual que ele sofre ali, pode ser o químico, o físico ou o biológico, é o desgaste daquele relevo, e a erosão é o transporte desse material já desgastado. Então, vamos lá entender o que são os planaltos, tá? Os planaltos são superfícies elevadas e relativamente planas, com encostas íngremes e bem delimitadas. Ou seja, são áreas que são elevadas também, não tanto quanto as montanhas, e são áreas que sofrem bastante processos erosivos, porque as áreas mais elevadas sempre sofrem mais processos erosivos, tá? E essas erosões, elas são levadas para as bacias sedimentares, as áreas mais baixas, tá? Sua altitude pode variar de 300 metros até 2.000 metros. Então, nós temos aí como altitude de 300 a 2.000 metros para se encaixar como planalto. Os principais tipos de planaltos são sedimentares, formados por rochas sedimentares, que, logicamente, né, se tem um planalto sedimentar, esses sedimentos, eles vieram de lugares mais altos. Cristalinos, formados por rochas metamórficas, magmáticas, originadas do desgaste das montanhas. Inclusive, temos aí a aula sobre ciclo da rocha, é importante você procurar para acessar também. Basáltico, formado por rochas provenientes de erupções vulcânicas, tá? Então, o planalto, ele está ali naquele meio termo, são áreas elevadas. No Brasil, nós não temos montanhas, por exemplo, mas nós temos planaltos. E esses planaltos são formados por quê? Por qual agente interno aí? Também agentes, muitas das vezes, agentes internos ligados ao tectonismo, abalos sísmicos, mas não presentes, não constantes, tá? Do passado. Planície. Aí, quando se fala de planície, nós podemos usar bastante o exemplo aqui da nossa região, tá? A região norte, ela é uma região que o relevo é de planície e depressão amazônica. Tá? Mas quais são as áreas de planície? São as áreas mais próximas das áreas hídricas. Todas as áreas, tanto a questão do litoral, quanto os rios, toda aquela área próxima ali a esses corpos hídricos, são áreas de planícies, que pelo próprio nome já diz, são áreas planas, tá? Áreas mais planas e contínuas. A planície caracteriza-se por ser uma superfície plana, pouco acidentada, de baixa altitude. O processo de formação das planícies é a sedimentação, ou seja, como a planície é uma área mais baixa, ela está recebendo todo aquele material que sofreu erosão, tanto do planalto quanto das montanhas, as áreas mais elevadas. Os principais tipos de planícies são costeiras, formada aí próximo ao litoral, fluviais, formada por sedimento trazido dos rios, que são as planícies próximas aos rios, que nós temos bastante aqui na região norte, e lacustres, formadas pela sedimentação de lagos. Então, as áreas aí de lagos também, onde tem esse relevo, é chamado de planície. Depressão. Uma depressão geográfica caracteriza-se como
uma superfície mais baixa em relação às vizinhas, com a predominância da erosão. Então, a depressão, que no caso aqui a região norte, a maior parte, também boa parte, é a depressão amazônica, são as áreas mais rebaixadas, tá? Então, se comparada com as outras, ali nós temos, como mostrei para vocês a primeira imagem, é a área ali mais rebaixada, que inclusive é onde ficam aí as bacias sedimentares, porque essas áreas, elas recebem o material, sedimentos de todas as outras áreas, da planície, do planalto e das montanhas também, tá? Como são as áreas mais rebaixadas, ela acaba recebendo todo esse sedimento. As depressões podem ser dos tipos depressão absoluta, localiza-se abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, relevo menor do que os relevos que estão ao seu redor, localizados acima do nível do mar. Montanhas. Gente, é importante falar que no Brasil não tem montanhas, tá? Montanhas são relevos acima de 2.000 metros. Então, no Brasil, nós não temos. Ah, professor, lá no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. Ah, nós temos vários planaltos ali, Planalto Central, na região mais central do Brasil. E lá no Nordeste, tem áreas mais elevadas também, no litoral. No passado, pode ser que tenha sido um passado bem distante, né? Na verdade, é o que nós temos ali pelos estudos geológicos, essa é a evidência, né? Que no passado, sim, foi formado por movimentos ali de placas tectônicas, mas sofreram processos erosivos. Sabemos que as placas tectônicas, elas movimentam também os continentes, tá? Já ali, retomando a questão da Pangeia, lembra que no começo era apenas um continente só, por conta dos movimentos das placas tectônicas, eles se separaram. Então, o Brasil, atualmente, ele não se encontra em descontinuidades de placas tectônicas para que haja esses movimentos constantes e haja ali formação de montanhas no Brasil, né? No passado, sim, mas na atualidade, não. Quando eu falo no passado, não é 10, 20, 30 anos atrás, mas milhares de anos atrás, tá? Nessa situação. E as montanhas são relevos acima de 2.000 metros, tá? Nós temos aqui o mais próximo, as cordilheiras dos Andes, no Peru. Tá? Então, a montanha apresenta forma elevada, cuja altitude é maior que as áreas que a cercam. O ponto mais alto de uma montanha recebe o nome de cume. Esse tipo de relevo é formado por terremotos e erupções vulcânicas causados pelos movimentos constantes das placas tectônicas. Os principais tipos de montanhas são vulcânicas, formadas pelos vulcões, falhadas, formadas a partir de movimento de falhas geológicas. Aí nós temos as falhas transcorrentes ou transformantes, que tem aula também aqui no canal sobre isso. Dobradas, formadas a partir de movimentos de placas tectônicas, tá? Que nesse caso das dobradas, são aquelas placas tectônicas que têm um movimento convergente, tá? Uma sempre ali contra a outra, fazendo com que haja um soerguimento desse relevo até formar ali essas montanhas, como nós temos aqui na Cordilheira dos Andes. Sabendo disso, vamos ali para a questão. Voltando à questão, falava que as características morfológicas do terreno estão representadas no bloco diagrama, que mostra uma região acometida por processos erosivos, decorrentes da... E aí, esse processo aí erosivo está acontecendo numa forma de relevo que foi decorrente do quê? Aí nós temos aqui, letra A, resistência geológica. Letra B, instabilidade do terreno. C, profundidade do solo. D, intervenção antrópica e ação de recursos de água. Nós temos aqui o gabarito como a letra A, resistência geológica. Por quê? Sabemos ali que essa parte mais elevada é por conta de movimentos causados por movimentos internos, né, ou endógenos, que são dinâmicas que estão relacionadas com a geologia. Por que não é a B? Instabilidade do terreno? Será que tem a ver que esse relevo é mais elevado e sofreu esse processo porque o terreno está instável? Não tem nada a ver nesse momento, né? Profundidade do solo? Não, porque não estamos falando sobre profundidade, e sim o que está na superfície. Intervenção antrópica? Não, antrópica é causada pelo homem. Para essa intensidade, não está relacionado aí com a ação do homem. Ação de recursos de água? Também não, porque não estamos relacionando esse processo, né, esse relevo a questões hídricas, tá? Então, eu fico por aqui e espero você na próxima aula.